Agora sim, bora começar o vídeo com informação importante. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, foi condenado a 1 ano de prisão por fraude fiscal na Espanha. Esse episódio aconteceu na temporada de 2014. O Ancelotti teria sonegado 1 milhão de euros. Importante contar que o Real Madrid já pagou a devolução desse dinheiro para a justiça espanhola. O fato de não ter antecedentes criminais e dessa dívida já ter sido paga ameniza o risco de o Ancelotti ser preso. De qualquer forma, o técnico da seleção brasileira foi condenado a um pagamento de uma multa de 2 milhões e 400 mil reais. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, mais animado com a possibilidade de contratar Léo Pirani. Jogador indicado pelo Fernando Diniz, eles já trabalharam juntos em outros 2 clubes. O Pirani tem contrato com o DC United até o fim da temporada. E o Vasco tenta convencer o DC a aceitar uma negociação em definitivo sem custos. Ainda que tenha que pagar uma pequena compensação, pode ser que o negócio aconteça, e a vontade de o Vasco contratá-lo só aumentou depois de uma lesão séria do Adson, que sofreu mais uma nova fratura na tíbia. Período de recuperação de 8 a 12 meses, muita sorte e cabeça no lugar para o Adson nesse período de muita dificuldade durante a recuperação. Só para completar, em relação ao Pirani, jogador que atua em diversas funções, embora seja um meio-campista. Vamos ver como é que, se o negócio se sair, como é que ele se comporta com a camisa cruz-maltina. Informações de Vasco e de Botafogo, porque o Botafogo foi para o Mundial e o time do Vasco ficou aqui, teve aquele descanso e voltou mais cedo que os demais aos treinamentos. Anderson Daronco vai apitar esse jogo, o VAR será o Wagner Hellway, e já eu trago os jogos de julho para você do Vasco da Gama. Thiago, e esse Botafogo? Então, Wellington, o Botafogo ele volta, digamos, à realidade, né? Após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, as competições nacionais e internacionais, Libertadores, Copa do Brasil brasileiro, tem um clássico de cara, tem um novo técnico, que é o David Ancelotti, né? O filho do Carlo Ancelotti. Muita gente me perguntou o que eu analiso e eu tô respondendo da seguinte maneira. Eu ia te perguntar. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que falar nesse momento. Eu falei hoje nos Estados Unidos, lá com meu amigo Eduardo Oliveira, justamente isso. Eu disse, Eduardo, como dizem vocês aí na América, é 50% para um lado, 50% para o outro, 50% para dar certo, 50% para dar errado. Ele, como auxiliar técnico do Carlo Ancelotti, sucesso total. Porque são 2 lados, né, de análise. Aí sim, a gente pode botar argumentos. Agora, Thiago, vai dar certo? Não sei, não temos como adivinhar nesse momento, porque é uma aposta, isso é um fato, é uma aposta que o Botafogo faz. Agora, o futuro vai mostrar pra gente, e a gente vai ter um embasamento maior de poder comentar as ações táticas, técnicas do David Ancelotti, como ele vai montar esse Botafogo. Mas nesse momento, falar qualquer tipo de coisa é muito complicado, a gente não tem. Você não tem. Agora, você chamar o comentarista para analisar um jogo que não aconteceu. Agora sim, a gente tem argumentos. Quais são os argumentos? O que pesaria contra nesse momento é o fato dele não ter experiência como técnico principal. Ele tá começando a carreira como treinador. Ele tá, digamos assim, saindo, né? Vou usar um termo, né, mais popular. Tá saindo da aba do pai, que é um técnico renomado, seleção brasileira agora, muito vitorioso em clubes europeus. Se ele conseguir algo com a seleção, ele vai entrar para um grupo aí, se não for o maior de todos os tempos, né? Se ele conquista uma Copa do Mundo com o Brasil, o patamar de avaliação do Ancelotti dispara mais do que ele já tem. Diria Chico Anísio, acima do bem e do mal. Vai ser, assim, uma prateleira superior demais. Então, assim, nesse momento, ele não é ainda um técnico principal, está se transformando agora. Ser auxiliar técnico é uma coisa, ser técnico principal é outra. Agora, na nota oficial que o Botafogo soltou, o Botafogo elogiou muito o lado dele ser, digamos assim, jovem, moderno, 35 anos. Antenado com as práticas que a Holding, né, que a Eagle e o John Textor quer para comandar o Botafogo, que seria um Botafogo ofensivo, que seria um Botafogo que propõe, né, que é um Botafogo que encara o adversário. Aquele Botafogo do ano passado, né? Exatamente, cara estudioso, o cara que conhece clubes europeus. Que vai ter um grande conselheiro que é o pai. Certamente vai ter esse feedback. Tem um outro aspecto, que é um cara que é tido como um profissional que várias vezes dominou o vestiário do Real Madrid, por exemplo, em relação a mensagens táticas, ajudando. A gente sabe que nem sempre o técnico também, em determinados momentos, ele que vai lá e passa. Às vezes é um auxiliar e ele é um cara que também tinha essa característica, né? Então é só você, meu amigo, que gosta de ver jogo pela TV, eu vi a gente aqui no rádio, prestar atenção. Muitos clubes, quando vai entrar um determinado jogador, quem conversa com ele é o auxiliar técnico, não é o treinador. Exatamente. Às vezes o auxiliar passa uma parte tática e o técnico alimenta um outro tipo ali de informação pro atleta quando ele vai entrar. Às vezes é uma parte motivacional, enfim. Então, assim, tem fatores, tem argumentos, tem prós e contras. Uma aposta é uma aposta, isso aí não tem como negar. Agora, nesse momento, falar que é bom, que é ruim, que, não sei. Vai dar certo, que não vai? É uma coisa que a gente vai ter que esperar, né, o desenrolar, o andamento, de como o time vai se comportar, de como vai ser o trabalho dele, pra gente ter mais subsídios pra poder avaliar como é, de fato, o Botafogo com a bola rolando, né? Vou citar aqui que o Flamengo, quando trouxe o Domenech... Sim, não deu certo. Não deu certo. Ele era o quê? Auxiliar do Guardiola, né? Não deu certo. O bom é o Guardiola. Né? Mas poderia ter dado. Perfeito. O Santos está fazendo agora um caminho
de colocar o Kleber Xavier. Que era um ótimo auxiliar técnico, o estudioso do adversário do Tite. Né? 2 Copas e tal. Se a comissão técnica, o Tite, tivesse faturado, seria também um outro tipo de análise. Né? O Brasil não ganhou. O Tite tem um currículo de Mundial Interclubes com Corinthians, né? Libertadores e tal. Se ganha uma Copa do Mundo, ele consegue, por time e por seleção, ele atinge um patamar. Não ganhou. Os 2 ciclos do Brasil, numericamente, vitórias e tal, gols, foram até bons, mas na hora das conquistas, na hora do vamos ver, o Brasil não foi como a gente esperava. E aí a avaliação vai lá embaixo. Nesse momento o Santos contrata um profissional que é muito gabaritado, como você falou, mas é um profissional que até então também não tinha a experiência de ser técnico efetivo. Vou chamar técnico de campo, né? Então, assim, vai dar certo? Vamos aguardar. Vamos aguardar da mesma maneira que a gente tem que aguardar o David Ancelotti para ver como é que esse trabalho vai ser desenvolvido à frente do Botafogo. Pro clássico com o Vasco tem muito pouco tempo, tem parte burocrática para resolver, deve ser o caçapa. Até porque, Thiago, foi bom você tocar nesse assunto, ele tem que virar um trabalhador brasileiro. O que é virar um trabalhador brasileiro? Ele tem que ter um CPF, ele tem que ter uma carteira de trabalho para assinar esse contrato com o Botafogo, esse contrato será assinado e o próprio Ministério do Trabalho, por ser um estrangeiro, autorizá-lo a trabalhar no Brasil. Então tem que resolver essa parte burocrática. No clássico com o Vasco deve ser o Cláudio Caçapa, né, que é o auxiliar permanente. E o melhor, e mesmo que o David tivesse condições, seria interessante, ele chegou ontem, né? Por mais que ele tenha assistido nos últimos dias aí jogos do Botafogo, não é a mesma coisa do vestiário. Então ele já foi conhecer os jogadores, né? Uma troca de técnico às vezes tem efeitos imediatos, mas projetando o que é uma mentalidade, um trabalho mais pra frente, tudo mais e tal, talvez um primeiro momento seria importante dele poder participar, de conhecer, reunir, né, as melhores características, porque hoje em dia o futebol ele é muito globalizado e as comissões são enormes, né? Você tem uma diretoria nas comissões técnicas, analista de desempenho, scout, uma série de coisas para abastecer. Você falou do Tite, a comissão técnica dele tinha 38 pessoas. E aí você tem argumentos, dados, né, números de sobra, características e tal, para você poder, né, avaliar, montar o seu elenco, os jogadores, enfim, o seu time titular, a formação, plano de jogo. Então, hoje em dia isso aí é bastante acentuado, né? E a gente não sabe agora, acho que a única dúvida mesmo seria na parte ofensiva do Botafogo. Porque defesa... Você perdeu o Igor Jesus, que vinha batendo no bolão. Pô, ele deve ser substituído naturalmente pelo Arthur Cabral. O negócio é saber como que esse meio campo-ataque vai funcionar. Porque na defesa, John, Vitinho, o Caio, sem o Jair e o Bastos. O Jair foi negociado. E o Bastos tá machucado. O Bastos vai ser operado de novo? Ele foi. A previsão é de 3 a 5 meses. Nossa. A previsão mínima é de 3 meses. A previsão máxima seria de 5. Então, se ele perder 3 vezes, ele voltaria em outubro. Se ele perder 5, ele praticamente não joga mais na temporada. Ficaria praticamente um ano sem jogar. E aí a temporada dele já está comprometida, né? Até voltar a readquirir, apesar de ser um jogador muito forte fisicamente. E até lá, sobrando pouco tempo, é uma tendência que ele não volte até como titular, né? Vai depender muito dos rendimentos. Então, o John, Vitinho, Caio, Pantaleão, Alexander Barbosa e Alex Telles, eu acho que é imexível. Aí você tem Gregory, tem Marlon e tem Savarino. Sim. Ele não vai botar 3 volantes, o Caçapa, se foi uma reclamação em cima do Renato Paiva na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, não vai repetir isso com certeza. E aí você tem o Arthur Cabral e tem mais essa peça. Pode ser o Joaquim Correia, pode ser o Santi Rodrigues, pode ser o Cuiabano. Aí tem num primeiro momento, eu imagino agora que pro Clássico tem uma peça que vai ser a peça que deve definir o time titular do Botafogo. Muito bem. Pelo lado do Vasco da Gama, o Thiago Mendes já está no Rio de Janeiro, mas chegou dizendo, não tô 100% não, vou precisar de pelo menos mais 2 semanas para ficar ok. E ficou algum tempo parado também, e não seria interessante. O filho do Felipe, né, o Lucas Loureiro, ele está deixando o Vasco Sub-20, está indo para Portugal, vai jogar na Estrela Amadora. E o Vasco de Brasília viaja para o Equador para o jogo do dia 15 com o Independiente Del Valle lá em Quito. Os jogos do Vasco em julho, dia 12 o Botafogo em Brasília, 15 o Independiente no Equador, dia 19 o Grêmio em São Januário, dia 22 São Januário Independente o jogo de volta, dia 27 de julho o Inter no Beira-Rio e no dia 30 o CSA lá no Rei Pelé. Lembrando que mais de 90% dos ingressos para a torcida do Vasco contra o CSA no Rei Pelé já estão vendidos. Uma informação que é bastante interessante, a janela de transferências abre amanhã, quinta-feira, dia 10 de julho, e será fechada até dia 2 de setembro. Então, nesse período, os clubes poderão reforçar as suas equipes também. Certo? Aí o Fábio Carilli, ex-técnico do Vasco, foi para o lugar do Thiago Carpini, lá no Vitória, em Salvador. Então é isso, né, rapaziada boa? Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, as últimas atualizadas. Se você gostou desse conteúdo, desse canal, já chega aqui deixando aquele like maroto e para fortalecer a gente, já vai se inscrevendo neste canal para fortalecer legal, que é top demais, né, tropa? Lembrando vocês, para geral aí, pegar esse vídeo e mandar nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, etc. para que todo torcedor do Cruz Maltino fique ligado nas últimas atualizações do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos.